Boa noite, paz seja convosco. Mais uma quarta-feira de volta com todos vocês. Na noite de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o nosso texto, Mateus 8, 24 a 26, que tem uma pergunta muito importante diante desse texto. O que vem depois da tempestade? O nosso texto diz assim: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Todos conhecemos o poder de uma tempestade, sua força, a maneira como ela se apresenta, o que ela pode destruir, mas nem tudo é tão ruim. Em algumas florestas, por exemplo, elas são necessárias para a continuidade da vida e da fauna. As inundações transportam vidas para as florestas e o fogo provocado por um raio queima a vegetação antiga, dando lugar a uma vegetação nova. Mas diante de tudo isso, a pergunta persiste: o que vem depois da tempestade? Eu convido a todos vocês que estão nos assistindo a refletir sobre esse assunto. O que vem depois da tempestade? Creio eu que cada um de nós teremos uma resposta sobre isso. E com relação à nossa resposta, vamos entender realmente o que vem depois de uma tempestade. Conversando sobre este assunto com a pastora Ana Paula, ela deu uma resposta por demais importante. Ela respondeu assim: aquilo que você deseja ver. Realmente, o que vem depois da tempestade é aquilo que desejamos ver e viver. E isto envolve atitudes. Ao referirmos sobre a tempestade, às vezes de uma maneira até figurada, a nossa tendência é que a mesma ganhe uma conotação no sentido pessoal. Ainda mais quando estamos passando ou atravessando uma grande tempestade. A nossa atitude é que irá fazer a diferença durante e depois da tempestade. A atitude que tomamos durante a tempestade vai fazer a diferença depois da tempestade. Diante da tempestade, ficamos muitas vezes sobressaltados, assustados, temerosos, passamos por momentos de indagações em nossa alma e de apreensão no nosso modo de viver. A verdade é que não podemos fazer nenhuma conjectura o quanto a tempestade pode nos causar transtornos, tentar destruir nossos sonhos e nossos projetos. Outro aspecto importante para entendermos o que vem depois da tempestade é não ficarmos fazendo perguntas e indagações vazias, tais como a razão que sobreveio sobre nós a tempestade. Muitas vezes, diante da tempestade, nós fazemos perguntas vazias. Então, mais uma vez eu quero dizer a todos vocês, o que vem depois da tempestade? Precisamos entender que diante da realidade da vida, toda a tempestade que já enfrentamos, estamos enfrentando ou vamos enfrentar, leva a todos nós a um propósito, a uma razão. Toda tempestade tem um propósito, toda tempestade tem uma razão. Se você parar para refletir e pensar nas tempestades que já passou sobre a sua vida, você vai ver, meu amado, minha amada, que tem um propósito. Aí, mais uma vez, eu faço a pergunta: o que vem depois da tempestade? Primeiro, é nos levar a um processo de reconstrução ou recomeço, isto é, a reconstrução de uma casa mais forte, com bases mais sólidas, paredes capazes de suportar ventos fortes sem sofrer abalo ou dano algum.
paredes emocionais e espirituais reconstruídas com tijolos da experiência e com o cimento da sabedoria. Isto nos leva a entender que necessitamos tanto de Deus. Segundo, talvez o que vou lhes dizer agora pode causar espanto, mas existe uma beleza na tempestade, pois ela nos leva de volta ao relacionamento familiar, onde às vezes, com o passar do tempo, deixamos de valorizar a convivência em família, voltamos à mesa, olhando face a face uns para os outros, deixando de sermos estranhos na convivência de nosso lar, tendo mais intimidade com a família e mais intimidade com Deus, nos conhecendo como nós somos e como devemos ser. Terceiro, precisamos e devemos entender que toda tempestade para todos nós é um aprendizado e conhecimento. Depois do processo doloroso, deixamos de lado a teoria e recebemos a experiência. Essa experiência que recebemos durante uma tempestade não é para guardarmos em nosso coração só para nós mesmos. Ela deve ser transmitida a outros. A tempestade nos ensina a sermos mais fortes, a depositar nossa confiança em Deus e aviva a nossa fé e nos dá a certeza e a convicção que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Quarto, a tempestade tem o poder de nos trazer de volta para Deus. Muitos dentre nós, mesmo dizendo ter fé, que somos cristãos, que temos uma vida com Deus, mas lá no fundo de nossa alma não compreendemos e nem vivemos a verdade de Deus e a sua palavra. Somos muitas vezes ouvintes e não praticantes. Falta-nos uma completa intimidade com o Espírito Santo. E a tempestade nos leva a termos novamente esta intimidade com o Espírito Santo. Temos que entender o processo da tempestade, a importância de vivermos a tempestade. A pergunta, mais uma vez, que eu quero fazer para vocês é o que vem depois da tempestade. Nós temos que entender muito bem isso com o nosso coração, com a nossa alma, a importância. Na tempestade de nossa vida, Deus está nos chamando de volta para Ele. E não podemos negar a este chamado, pois grandes coisas o Senhor tem preparado para a nossa vida depois da tempestade. Então, o que vem depois da tempestade? Durante a tempestade, nós temos que perguntar a nós mesmos e perceber que o Senhor nosso Deus nos permite a tempestade. Elas nos levam a um processo de recomeço, de redescobrir virtudes esquecidas e nos conduz a uma vida de relacionamento com as pessoas que amamos e de profunda intimidade com o Espírito Santo de Deus. Assim, voltamos a viver as grandes bênçãos do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família por completo. E entendemos que no Senhor Jesus temos proteção e provisão para a nossa vida pessoal, nossa vida familiar e nossos bens. Diante da tempestade, precisamos ter confiança e certeza de que o Senhor Jesus está no barco. Então, o que vem depois da tempestade? Aquilo que você deseja ver e viver depois da tempestade. Diante de tudo isso, creia que o Senhor Jesus está no barco. Depois da tempestade, iremos viver uma nova realidade em todas as áreas de nossa vida. E creio que estaremos mais íntimos de Deus e vivendo o realizar de nossos sonhos, colhendo os frutos da multiplicação das sementes que semeamos durante a tempestade. Eu quero te dizer, a tempestade não é tudo. Creia que Jesus está no barco. A tempestade vai passar. E depois da tempestade, o que vem? Aquilo que você deseja ver e aquilo que você deseja viver. Assim é o nosso texto. O Senhor Jesus disse para seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez bonança.
depois da tempestade, vem aquilo que eu, você, todos nós estamos vendo e desejamos viver. Que Deus possa nos abençoar. Depois da tempestade, nós vamos colher frutos de bênçãos para a nossa vida, nossa família e tudo quanto sonhamos e desejamos, em nome de Jesus. Faça agora uma pequena reflexão, porque eu quero orar junto com você. Você, pensando no seu coração, na sua alma, o que você espera depois desta tempestade? Feche seus olhos. Amado Deus, somos gratos ao Senhor, porque estamos enfrentando uma tempestade, mas o Senhor conhece todos os propósitos desta tempestade. O Senhor conhece cada coração que está conosco neste culto. Que o Espírito Santo comece agora a operar na vida de cada um e cada um possa responder às maravilhas e às bênçãos que virão depois da tempestade. Em nome de Jesus, que todos possam viver uma vida de bênção, de intimidade com o Espírito Santo, de sonhos realizados, de milagres depois da tempestade. Que a graça de Deus esteja permanente na vida de cada um de vocês, no lar de cada um de vocês, com grandes bênçãos de nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Amém.